Olá, deixa eu te dar uma frase para nós podermos conversar hoje aqui no estúdio da TV Câmara sobre terapia cognitivo-comportamental com nosso colega Arnaldo Vicente. Como vencer as razões que me levam a fazer o que eu não quero e me prejudica? Partindo dessa questão, nós vamos falar hoje sobre as compulsões e o poder que elas exercem, pelo mal ou não, sobre a vida das pessoas. Arnaldo, existe compulsão? Existem compulsões. Vários tipos de compulsões, inclusive. Como a gente lida com essa questão da vulnerabilidade dentro do que nós estamos falando? Quando nós falamos sobre compulsões, nós temos que compreender que compulsões são sinônimos de comportamento. Então, compulsão não é emoção, compulsão não é pensamento, ela é um comportamento. Ela é uma ação que pode ser explicada de várias formas e que traz também vários tipos de consequências para a pessoa que adere ao comportamento compulsivo. O que você quer dizer sobre níveis de estressor na sua palestra sobre compulsão? É que nós dizemos assim, que pela consciência humana de que nós somos pessoas que temos um início, mas nós também temos fim, aqui falando de forma terrena, isso gera também bastante dúvida sobre quando será o fim. Até quando nós vamos ficar nessa vida, até quando nós vamos poder estarmos próximo das pessoas queridas, até quando nós podemos contar de que ficaremos saudáveis, produtivos, com autonomia, seja psicológica, seja uma autonomia física. Então tudo isso gera uma grande preocupação que também vai gerar ações para querer neutralizar tudo aquilo que possa nos trazer o nosso fim. Então, por exemplo, nós temos alguns hábitos, nós vamos atravessar a rua, nós olhamos para um lado, nós olhamos para o outro. É um ato de preservação, é um comportamento de preservação. E nessa linha nós temos vários comportamentos de proteção. O que ocorre é que algumas pessoas, elas se veem como mais fortes e outras como menos fortes. Ou, em outras palavras, mais vulneráveis e menos vulneráveis. Isso, na verdade, nós podemos dizer que é uma ideia que ela desenvolve a respeito dela, construída naquilo que ela escuta das pessoas com quem ela convive, mas também pelas comparações que ela faz com as outras pessoas que ela conhece. E, por exemplo, as crianças fazem até comparações com os heróis. Não é? Quantas vezes a gente ouve uma criança falar que se jogou de um certo lugar porque achou que ia voar ou que não aconteceria nada, né? Mas dentro dessa linha, então, nós temos uma vulnerabilidade cognitiva. Então, uma pessoa que tem uma ideia de que é muito forte, ela vai entender que as ameaças, também chamadas de estressores, têm que ser altos estressores para mexer com a alta vulnerabilidade dela. Mas uma pessoa que muitas vezes vivenciou uma vida de muito esforço, sem conquistar aquilo que gostaria, ela pode entrar num processo de estresse. E quando ela entra nesse processo de estresse, se ele for muito contínuo e durar muito tempo, ela vai desenvolver uma ideia de que realmente ela é muito frágil. E aí todas as situações à sua volta podem começar a ser interpretadas como ameaças, como estressores. Mas isso significa que cada um vai ter a sua forma de reagir aos estressores ao seu entorno, ou estressores internos. Você foi preciso. Ela se vê, ela desenvolve essa ideia e nem sempre ou não necessariamente se dá conta disso nesse processo. Dá para a gente separar aqui então hábitos, compulsões e vícios? Dá, mas antes eu gostaria de aproveitar e te entregar a minha caneta e perguntar para você, por que você pegou a minha caneta? Porque você me entregou. E se eu te entregar, se eu pegar uma pedra em brasa, um carvão em brasa e eu te entregar,
Você pega? Não. E por que não? Se eu que estou te entregando. Mas vai me queimar. Então quem escolhe? Eu. Quem escolheu pegar a caneta? Eu. Mudou sua resposta? Por quê? Porque aí eu comecei a desenvolver uma outra ideia sobre o gesto, o ato que eu fiz. Autonomia, autoamparo, capacidade de poder perceber que você pode formar sua ideia e você pode comandar os seus comportamentos. Isso é muito importante. Exemplos simples no dia a dia que, se você avaliar, você vai observar que coloca a pessoa muito menos como autônomo dos comportamentos do que colaboradores do comportamento. Então fica parecendo que a influência do outro é muito grande. Mas como eu coloquei no exemplo, ganhar coisas boas é fácil, não é? Mas se não são coisas boas, você vira, a sua autonomia aparece rapidamente. Por que a autonomia não aparecer? Na maioria dos momentos, diminuindo a sua ideia de vulnerabilidade. Essa relação tem consequências relacionadas a impulso, automutilação, a minha interpretação sobre o que você está oferecendo. Sim, é isso mesmo. Não é? Olha, vamos voltando um pouquinho no sentido daquilo que você fez a primeira pergunta, no sentido de hábitos. Ok. Então, o que são hábitos? Tomar banho é um hábito. Escovar os dentes é um hábito. Mas são hábitos funcionais, são necessários e trazem a você uma satisfação, uma correspondência às necessidades que você tem e que precisam ser correspondidas. Então, nós dizemos que são hábitos inatos, aprendidos através da repetição e que se tornam quase que fixos durante a existência de uma pessoa. Diferentemente de quando nós entramos no ramo das compulsões, que nós temos compulsões que a gente chama de disfuncionais, no sentido de que nós percebemos que alguma coisa não vai bem na nossa vida, aquilo gera uma ansiedade e nós acreditamos que devemos acabar com essa ansiedade. E para acabar com a ansiedade, a gente faz coisas que, num primeiro momento, parece que alivia, mas que vai trazer prejuízos depois. Então, por exemplo, uma pessoa que rói unha, né? Você diz para ela, pare de roer a unha, mas lá está ela roendo a unha. Então, se você perceber, quando ela fica nervosa, ela aperta a mão, não é? Ela pode começar a balançar as pernas. Enfim, é uma forma de querer usar uma âncora para se estabilizar e combater a ansiedade. Então, como eu falei, mesmo essa de roer as unhas, ou então de automutilação, pessoas que constantemente estão se automutilando, percebe uma ferida, tira a casca, percebe uma espinha, tem que apertar, né? Então são coisas que a pessoa diz assim, nossa, estou morrendo de vontade de fazer alguma coisa e está me dando uma aflição se eu não fizer. E geralmente é algo tipo, querer estourar a espinha do outro. Parece incrível, mas isso existe. Quem está nos ouvindo sabe disso, né? E aí dá aquele alívio. Então, está querendo se livrar da ansiedade. E existe uma compulsão que já é diferente. Ela não vem por conta da ansiedade, ela vem por conta da euforia. Na ansiedade, eu digo, se eu não fizer alguma coisa já, eu vou ficar tão mal que eu não vou dar conta de me equilibrar depois. Na euforia, é o contrário. Na euforia, a pessoa diz assim, olha, eu estou bem, mas eu posso ficar melhor. Então, qualquer coisa que amplie o bem-estar dela, ela vai se apegar àquilo repetidamente e vai sentir no futuro falta se não tiver
aquele comportamento. Aí precisa fazer uma diferenciação com o vício para quem está em casa, entender? Exatamente, porque aí entram as drogadições, né? As drogas, mas não só as drogadições, né? Vários tipos de compulsões que a gente vai estar citando aqui, né? Que tem esse elemento da chamada euforia. Na euforia, a sua cognição é tudo vai dar certo. Aí você diz, mas você vai encontrar aquela pessoa? Vou, com certeza. Mas a pessoa vai? Vai, com certeza. Mas e se a pessoa acontecer alguma coisa com ela? Não, ela não vai acontecer nada. E ela fala, e ela acredita. É onde as pessoas, de repente, a gente está vendo aí o desenvolvimento de doenças sexuais transmissíveis, né, DST, por exemplo, a AIDS. Muitas pessoas que você conversa, elas dizem claramente, para que eu vou utilizar uma camisinha se tudo vai dar certo, comigo não acontece nada? Então isso é uma euforia. A pessoa cria um nível de invulnerabilidade. Eu sei que eu posso estar antecipando aqui, mas eu posso considerar então a compulsão como um hábito que está seguido de uma gratificação emocional? Exatamente, exatamente. Antes da ansiedade, inclusive. A ansiedade ela vai sentir numa fase posterior. Em geral, ela gera ou pode gerar alívio para angústia ou para ansiedade? Sim, alívio num primeiro momento, ou alívio, euforia, ou alegria. Na medida que a pessoa vai descobrindo, por isso que eu fiz questão de falar da autonomia, porque na euforia a pessoa acredita que tem autonomia total. Então, quando diante de algumas situações ela descobre que ela não tem essa autonomia, por exemplo, uma pessoa num determinado momento ela quer fumar. Aí ela vê que acabou o cigarro dela. Então, o que ela vai fazer? Ela vai levantar de noite, ela vai sair para comprar. De repente, ela descobre que ela não tem o dinheiro para comprar o cigarro. Ela vai sentir um medo muito grande, vai se sentir muito ansiosa e vai querer resolver isso a qualquer custo. Mas digamos que ela não consiga, porque não depende dela. Ela chegou lá e o estabelecimento que venderia o cigarro estaria fechado e não tem como abrir. E ela não é uma pessoa antissocial a ponto de roubar o estabelecimento, certo? O que ela faz? Ela volta para casa numa angústia. Eu quero algo muito importante para mim que não depende de mim. Isso é a angústia, considerada um dos sentimentos menos inteligentes que existem. Onde entram os pensamentos permissivos nessa nossa discussão aqui? Entram, como se diz, sabotando os planos das pessoas. As pessoas criam metas de bem-estar. Por exemplo, uma pessoa que está obesa e ela necessita emagrecer. E ela pensa, eu vou fazer uma reeducação alimentar, eu vou fazer os exercícios, eu já estou sendo acompanhada por uma nutricionista e vou começar esse meu processo. No entanto, quando ela se aproxima do estímulo, que é o alimento, a mente dela, que já está com aqueles pensamentos repetitivos, fixados, acostumados a olhar, por exemplo, para uma pizza e dizer que delícia, e já sentir, né, toda aquela salivação, vai ocorrer novamente. E vai ocorrer com uma força emocional muito grande. A gente chama de valência emocional. Uma euforização até de querer comer na hora. E a ideia, a contra-ideia de não comer, ao mesmo tempo gera uma sensação de ansiedade e infelicidade. Muito parecida com aquela que uma criança sente de desamparo. Então ela vai combater e vai se apegar emocionalmente na ideia de que a pizza é muito boa e vai ser muito bom para ela comer pizza.
Só que ela não diz comer um pedaço de pizza, ela diz comer pizza, ponto. Ou seja, a pessoa pode comer até se saciar. Algumas pessoas comem e o critério de parar é ficar estufada. Outras, o critério de parar é saber se vai precisar guardar um pedaço para depois ou para alguém. Mas isso a nível racional, só depois que ela começa a comer o primeiro, o segundo pedaço. Acho que a hora que a gente passar pelos tipos aqui, alguns exemplos, vai ficando cada vez mais claro para você que está nos acompanhando em casa. Comprar compulsivo. Grande necessidade de sentir a euforia. A pessoa tem primeiro a ideia de que aquela roupa maravilhosa que ela já viu vai trazer-lhe uma felicidade, uma beleza jamais vista nem por ela, nem por ninguém. E ela vai, se dirige e compra. Mesmo que ela já tenha 70 pares de sapatos. É o que acontece na maioria das vezes na compulsão por compras. Atividade física compulsiva. Vigorexia. São pessoas que têm um grande bem-estar em fazer exercícios, aliado à avaliação de que a forma do seu corpo está ficando cada vez mais bela e que pode ficar ainda mais bela. E aí entra justamente a necessidade não só de fazer uma manutenção, mas uma melhoria. É onde vem os movimentos excessivos, inclusive trazendo alguns prejuízos posturais para as pessoas. Ortorexia aí vem do ortodoxo, né? Aquele que está preso a certo exagero, fala dos alimentos saudáveis. Sim, a ortorexia hoje, né, hoje principalmente, é muito conhecida, muito localizada, principalmente na nossa juventude, principalmente nas pessoas, nas meninas, adolescentes que gostariam ou que querem ser modelos, né, ou que querem se destacar pela forma física, pela estética. E então as pessoas vão desenvolvendo a ideia de que só devem comer coisas saudáveis. A ideia de comer coisas saudáveis pode parecer funcional, mas se você utiliza essa ideia com uma rigidez a ponto de muitas vezes se perder na formação do seu cardápio, na variedade de alimentos, na quantidade de alimentos que o seu corpo precisa, então já começa a trazer uma confusão muito grande para a pessoa, que faz com que, inclusive, possa desenvolver outros distúrbios alimentares. Quando você coloca, então, os que têm opção por os veganos, os orgânicos, num determinado... Tudo. Vegetarianos. Todos eles procurando a dose certa, né, para a sua necessidade, para a sua carência, seja física, seja psicológica, né, sempre na condição de aceitar que as coisas, elas têm uma continuidade. E não necessariamente uma completude, um aprontamento. Então eu vou comer até ficar pronto, como se não existisse no decorrer do tempo outros momentos que você vai sentir fome. As pessoas reclamam muito dessa coisa de muitas vezes terem que viver em controle, e elas esquecem que viver em controle é saudável. Tudo que você faz é controle. Se você não comer, se você não controlar a sua fome, se você não controlar o seu sono, se você não controlar a sua boca naquilo que você fala, então controlar é uma arte. Trabalhar compulsivo, então, também tem que olhar para isso. Workaholics, né? São as pessoas que têm uma necessidade de trabalho muito grande e os pensamentos assustadores que elas têm fazem com que elas se dediquem cada vez mais ao trabalho. Né? Pessoas que eu já tive conhecimento, que eu já trabalhei, pessoas que muitas vezes têm empresas onde tem várias câmeras, né, de vários locais ou de várias empresas, e à noite a pessoa levanta e tem que ficar checando o que está acontecendo em cada uma dessas câmeras. Aí o que acontece? Daqui a pouco a pessoa está num grau de estresse e irritabilidade tão grande que ela vai ter que se distanciar desse monitoramento. Embora, claro, ela vá tentar solicitar uma dessas câmeras na UTI, né?
Jogar compulsivo, porque aí o cara fala, eu não aguento, eu preciso ir lá, bater o carteado e não tenho o que fazer. Jogo patológico, euforização também. Euforização no sentido de que eu sou maior, a minha sorte ela está chegando, eu é que não peguei o jeito ainda, né? Eu não posso desistir porque justamente hoje poderia ser o meu momento, e aí se eu não jogar hoje, eu vou me arrepender. Então, para não ter uma desconfiança, uma culpa de não ter ganho porque não foi lá, a pessoa vai até lá e vai ganhando, sempre achando que a próxima vai ser melhor, e é onde vem a falência, né? Por isso, chamados de jogo de azar. Anorexia nervosa, bulimia nervosa. Anorexia nervosa, o medo de engordar, né? Ele é tão excessivo que a pessoa desenvolve uma distorção da forma. Então, ela se vê no espelho e por mais magra que a pessoa esteja, por mais debilitada que a pessoa esteja, ela ainda acredita que ela tem que controlar ainda mais. Ficou claro para nós a essa altura que nós estamos falando de questões de hábitos repetitivos, frequentes, excessivos. Aí me penso, como o cara lida com a frustração em relação a isso? Porque ele tenta até o fim, quando ele se dá conta disso e de que ele está escravo dessa relação. Nós temos o exemplo do toque, que é um bom exemplo, né? A pessoa tem atitudes de checagem, de neutralização, muitas vezes acreditando até que se ela bater na madeira, então não vai acontecer aquilo que intrusivamente entrou na cabeça dela, já são chamados de pensamentos intrusivos. Ela tem o pensamento intrusivo que fala de alguma grande ameaça e que será responsabilidade dela se ela não neutralizar. Ela se torna dependente dessas atitudes? Ela se torna dependente de proteger ou de vencer essas ameaças que ela acredita que é de responsabilidade dela, para que as coisas andem bem. Então é como se fosse um pensamento mágico. No entanto, quando ela está fora da aflição, da tensão, do toque, ela compreende que é ridículo acreditar que bater numa madeira faz uma pessoa não morrer, ou que deixar de bater vai fazer com que alguém morra. Mas veja, naquele momento que ela está conversando com você, ela não está tomada pelas mesmas emoções que ela estava na hora em que ela teve a chamada obsessão. Então, os pensamentos no toque, por exemplo, eles são chamados de pensamentos obsessivos. Eles se repetem, eles ganham uma intensidade que gera uma necessidade muito forte de se aliviar. Veja, mas não só para o bem-estar, mas para evitar alguma coisa, uma consequência com outras pessoas que ela ama ou com coisas que ela ama. Há uma conclusão sobre a causa, Arnaldo? Não há. A gente sabe que existe as alterações químicas, a gente sabe que os comportamentos repetitivos eles formam os chamados caminhos neurais, que acabam se tornando padronizados em termos de cérebro, em termos do pensar, do sentir e do fazer. Mas não existe assim uma causa, uma chavinha lá que a gente diz que vira e pronto. O que fazer? O que fazer, em muitos casos, quando você vai percebendo que você está desenvolvendo algumas repetições que depois você percebe que são ridículas e você percebe que não tem um objetivo, é procurar não se deixar tomar por essas ordens internas. Tipo, vá lá e desvire o sapato porque o sapato está de ponta cabeça. Né? Qual que é o recomendado desde a infância? Não desvire o sapato. Não tire a vassoura de trás da porta. Entendeu? Não fique relacionando as placas dos carros. Não fique fazendo simpatia para que as coisas aconteçam, que são coisas mágicas. O pensamento, ele tem poder? Só o teu tem poder. Porque o teu, ele se transforma em energia, ele se transforma
num movimento que mexe globalmente com a sua personalidade, com a sua psique, com o seu espírito. Então, o pensamento tem força? Sim, só o seu. E para você, não para o outro. Muito obrigado. E com a velha máxima para o nossa conclusão de bate-papo aqui sobre compulsão hoje, se você se vê diante dessas situações que geram prejuízos sociais de comportamento em casa, no teu trabalho, procure ajuda. Sim. A gente sabe que para algumas pessoas essas medidas assim do dia a dia, elas dão resultado. Mas algumas pessoas vão precisar passar por tratamentos especializados. Hoje, geralmente, os que mais são indicados são os trabalhos combinados da psiquiatria e da psicoterapia. A psicoterapia que tem sido a de maior indicação no mundo inteiro tem sido a psicoterapia cognitivo-comportamental, sem aqui querer fazer alguma crítica a qualquer outra abordagem. Claro. Né? Mas eu estou falando de pesquisas e de ciência, né, nesse sentido. E quanto mais rápido a pessoa procura, melhor é o prognóstico para que ela venha a sentir-se bem novamente. Muito obrigado, Arnaldo Vicente. Para você que está em casa e gostou desse bate-papo sobre as questões de compulsão, procure na página da TV Câmara também no YouTube. É só procurar nos vídeos lá, TV Câmara Bauru. Tem a nossa série de entrevistas com o Arnaldo sobre medo, sobre ansiedade, sobre as bases da terapia cognitivo-comportamental, entre outros temas. Perdas, por exemplo, que me veio à memória aqui, nós também já gravamos sobre ele. Até o nosso próximo programa.